Olá, amados do Senhor, como vão vocês? Nós estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal e este vídeo é a respeito do Mar da Galileia, em inglês, The Galilee Sea. Nós temos sido inspirados pelo Senhor a falar mais sobre o Mar da Galileia por causa dos últimos vídeos que nós temos feito a respeito da série O Sermão da Montanha, que Jesus proferiu às margens do Mar da Galileia. Então, nós estamos seguindo aquilo que nós sentimos no nosso coração, que o Senhor está nos inspirando para usarmos o talento artístico que Ele nos deu e também o talento de professora que eu tenho, que eu sou graduada como professora, para transmitir a vocês, amados do Senhor, e aqueles que ainda não são amados do Senhor, não são nem cristãos talvez, ou não são comprometidos com a palavra de Deus como servos do Senhor, mas são simpatizantes e querem saber mais sobre o Mar da Galileia. Mas principalmente, amados do Senhor, este vídeo, esta série é para você, servo do Senhor, amados do Senhor que querem saber mais, porque olha só essa foto aqui, esta sou eu há 20 anos atrás, no ano 2000, quando o Senhor me concedeu a grande graça de viajar para Israel. Então foi possível, durante aquela viagem, eu estou aí nesta foto num barco sobre o Mar da Galileia. Ao fundo você vê as águas do Mar da Galileia. E uma amiga que eu conheci durante a excursão estava lá com este véu e eu pedi para ela me emprestar o véu para tirar esta foto. Eu nem imaginava que 20 anos depois eu estaria gravando vídeos para um canal no YouTube, que nem existia YouTube naquela época, e falaria a respeito do Mar da Galileia, do Sermão da Montanha, que eu conheci quando eu ainda era adolescente e me apaixonei pelo Sermão da Montanha e me apaixonei por Jesus Cristo também como meu melhor amigo. E eu, desde então, desde a minha adolescência, eu sentia no meu coração o chamado para ser... Eu fiz um curso na Igreja Católica, assim como eu era católica, para ser líder cristã. E quero deixar bem claro, eu não me considero pastora, tá? Eu aceito a palavra de Deus quando diz que a mulher não é concedido ter cargo de liderança dentro da igreja. Eu sou uma simples dona de casa, a qual o Senhor Jesus Cristo ungiu para fortalecer a fé dos servos do Senhor. Eu me considero assim, sou uma humilde dona de casa e esse canal a gente tem gravado receitas e dicas de donas de casa, mas amados, esse tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui agora é o que está dando mais visualizações, então a gente segue aquilo que o Senhor está mostrando para nós, o direcionamento. Não que eu não vá gravar mais, mas esse tipo de vídeo sobre a palavra de Deus está tendo mais procura aqui no canal. Então eu vou procurar gravar mais, assim como o Senhor vai me guiando, me liderando, me guardando para esse propósito. Tá bem? Então olha só, um pouquinho da minha história. Eu nasci, minha mãe era super católica, ela já nasceu católica. Tá bem, então eu fui criada num lar católico, mas ela não me batizou quando bebê, porque o meu pai tinha assim uma simpatia pela Igreja Batista. Ele tinha a Bíblia dele, então ela resolveu não batizar por outros problemas também, que quando eu e meu irmão caçula nascemos, e não fomos batizados quando bebês, mesmo sendo católicos, mas com 14 anos eu implorei para minha mãe para que eu fosse batizada, então um padre nos batizou, eu tinha 14, meu irmãozinho tinha 13, e o padre esborrifou a água, mas era o desejo no meu coração, amados, que era como se eu tivesse sido imersa nas águas, porque o principal é o desejo, o que um bebezinho não tem.
não é? Porque Jesus foi batizado com 30 em imersão para provar que temos que ser batizados, imersos na água, para mostrar que somos mortos para o pecado e nascidos para a vida eterna. E outra coisa muito importante é o batismo do Espírito Santo, que eu creio pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, eu tenho sido batizada no Espírito Santo cada vez mais intensamente, e nesse final de tempos o Senhor está colocando o seu Espírito por sobre a terra com força e poder, está tendo fome e sede da palavra de Deus, e não fico assim, não me pasme ver como as pessoas estão procurando pela palavra aqui no canal. Tá bem, amados? Então vamos lá falar sobre o Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia não é um mar, tá? É um lago, é um grande lago, é o maior lago de água doce que existe em Israel, na região norte de Israel. E o lago, ele tem... Deixa eu ver aqui onde eu anotei. O lago tem 26 quilômetros de largura Não, 26 quilômetros de comprimento e 19 quilômetros de largura. E ele tem uma profundidade de 43 metros, creio que na parte mais funda, não é? E ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, sendo o lago que se encontra o mais baixo a nível do mar. É muito peculiar essa característica, não é? Sendo o mais baixo que está ao nível do mar. É surpreendente, espetacular isso, não é? E olha só, nós temos uma cadeia de montanhas de um lado do Mar da Galileia. E do outro lado não tem essa cadeia de montanhas que nós estamos vendo. Olha só essa cadeia de montanhas, essa foto que eu amo. É muito bonita essa cadeia de montanhas, ela é toda enrugada. Quando bate o sol e faz as sombras, é muito bonito, não é? Mas nós vemos aqui, olha só, o Mar da Galileia está ao norte, na região da Galileia, na região norte de Israel, na região da Galileia, né? Temos as colinas de Golã, e ao sul do lago da Galileia nós temos a Samaria, a Pérea. E olha só a formação do lago. Ao norte nós temos onde está esse triângulo. Nós vamos falar mais, né, sobre o Sermão da Montanha. Então ele está localizado ali ao norte. Preciso pesquisar para ver se é o norte, nordeste ou noroeste. E as outras cidades também, as antigas cidades do tempo de Jesus, Tiberíades, Cafarnaum, Betsaida, Genesaré, Magdala, ao nordeste das colinas de Golã. Desse lado aqui, as colinas de Golã. Aqui nós temos, olha só, é neste monte, nesta colina, na verdade, que Jesus proferiu o Sermão da Montanha, aonde Francisco de Assis, na Idade Média, construiu esse templo católico para marcar o site cristão ali, onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha. E olha lá, ao fundo nós temos as montanhas. Voltando aqui no lago, ele recebe na região norte as águas do Rio Jordão. É o seu afluente, que traz as águas
né, que vem do Monte Hermão e da Cesaria de Felipe. E o seu efluente, que é aonde sai a água, é continuação também do rio. O Rio Jordão continua na parte sul, que vai dar no Mar Morto, que é ainda mais baixo, né, do que o Mar da Galileia. Então, como dissemos, fica a 230 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e logo é o mais baixo do mundo. Jesus Cristo desenvolveu de 50% a 70% da sua missão terrena nas áreas ao longo do Mar da Galileia, né? Foi lá que ele recrutou os pescadores Pedro e seu irmão André e os irmãos João e Tiago. E também ali, como dissemos, ele proferiu numa colina o sermão da montanha e também realizou outros atos milagrosos, como ele caminhou por sobre as águas do mar da Galileia. Maravilhoso milagre. Não é? Acalmou a tempestade quando os discípulos estavam aflitos no barco, pensando que iriam afundar. E também ele alimentou mais de 5.000 pessoas e realizou muitos outros milagres. Agora aqui nós gostaríamos de falar um pouco da história dos judeus e que também faz parte da história de Israel e dos sites cristãos, para nós podermos compreender melhor as histórias bíblicas, como se passou. Depois do ano de 1300, no ano de 135 depois de Cristo, os judeus começaram a ser expulsos de Jerusalém e Israel, né? Os romanos, através de uma luta, de um confronto, começaram a expulsar os judeus. E aí então começaram as invasões árabes e os turcos otomanos começaram a tomar conta da região. Por isso que na Idade Média, Francisco de Assis, que era um frei católico, foi até Roma falar com o Papa para pedir para construir igrejas nos sites cristãos em Israel, e foi uma bênção para nós cristãos, independente se somos cristãos católicos ou protestantes ou evangélicos, seja lá qual denominação, para resguardar como ele construiu, né, esse templo aqui no monte onde foi realizado o Sermão da Montanha. Ele construiu outros templos nos sites cristãos onde Jesus realizou a sua missão terrena. Em outros vídeos nós vamos explorar esses outros lugares. Mas a Galileia bíblica foi quase toda destruída, restando apenas ruínas das antigas cidades ao longo do mar da Galileia. As cidades que nós citamos aqui, Tiberíades, Cafarnaum, Betsaida, Genezaré, Magdala, né? São cidades que apenas restam ruínas. Em 1964, a Síria tentou construir um plano de desvio do fluxo de água do mar da Galileia. E, felizmente, os judeus que já estavam lá, porque o Estado de Israel foi constituído em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, onde foram mortos mais de 6 milhões de judeus com Hitler. Não é aí como é que chama aquela instituição? United Nations
juntamente com a Inglaterra, se não me engano, ajudou a constituir novamente o Estado de Israel em 1948, mas não totalmente, né? Em 1967, os judeus entraram em conflito com a Síria e outros países ao redor para conquistar mais área, e pela graça e misericórdia do Senhor, eles conseguiram impedir que a Síria tirasse parte das águas do mar para uso, né, das cidades da Síria. Então foi impedido isso, e com essa guerra dos 6 dias, Israel, os judeus captaram as colinas de Golã, onde tem parte das fontes que suprem o mar da Galileia. Tá bem? Então, algumas fotos aqui nós vamos estar passando. E o que eu posso dizer, amados, a experiência que eu tive de visitar Israel e principalmente estar no mar da Galileia foi uma experiência, uma das mais esplendorosas, magníficas experiências eu tive na minha vida, tá bem? Há 20 anos atrás, estar no mar da Galileia, e eu pensava, sentia, Jesus andou por essas águas, e aquilo era maravilhoso, e eu quero compartilhar com vocês então esse encantamento que eu tenho na minha alma até hoje, que vocês possam captar através dessas imagens e deste vídeo, não é? Da minha fala, em nome do Senhor Jesus, quão maravilhoso é o mar da Galileia. E glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque Tu viestes nos mostrar a salvação e usaste esta terra, a terra santa, a terra abençoada por Deus, que foi dada aos judeus pelo nosso Senhor. E por isso, pelo testamento que foi deixado com as Sagradas Escrituras, os judeus conseguiram em 1948, depois de quase 2.000 anos, 1950 anos fora da terra que o Senhor havia dado, e por uma negligência deles de não seguir a palavra, eles perderam, foram exilados totalmente, esparramados pelo mundo. Então eles foram trazidos de volta para a maravilhosa terra de Israel, não é? Então fica aqui, amados, essa graça desse mar da Galileia, e eu espero, em nome de Jesus Cristo, ter abençoado vocês. Fiquem na paz e no amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.